Adventista, não é? A rádio que toca o seu coração. E eu quero falar já aqui com o pastor Reginaldo Hélio. Pastor, como vai você? Saudade de você. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Graça e paz, bispo. Graça e paz, os nossos ouvintes aí da Rádio Fly. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, bispo? Estou ouvindo bem. Tá ótimo, maravilhoso, meu irmão. Você está bem? Graças a Deus estou bem. Uma alegria pelo menos estar juntos online, né? Não podemos estar fisicamente, mas graças a Deus estamos juntos aqui online. Uma alegria estar com você, uma alegria poder participar desse programa aqui. Muito, muito bom, né? Muito bom estar com você. Tá me ouvindo, não? Agora tô. Agora aqui nós temos aqui o nosso Tony Elias, que é uma pessoa, o pastor Tony Elias, uma bênção. E ele que está mexendo aqui em tudo, ajustando tudo aqui, ele que eu vou ficar com saudade dele, que ele vai embora, vou ficar triste, vou até chorar, fazer um bolo aqui sexta-feira, né? Porque ele é uma benção. Pastor, agora tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Posso fazer a primeira pergunta aqui, pastor? Não, para mim tá alto e claro aqui. Já vamos assim para a primeira pergunta? Tá ótimo. Ô, Glória! Mas a minha primeira pergunta é, me fala um pouquinho sobre você, fala sobre o teu trabalho, sei que você viaja o Brasil aí, ministrando, tem vários livros nessa área, principalmente de Israel, você sempre está em congressos aí falando sobre Israel. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para o pessoal de casa te conhecer. Você tem cara de judeu ou de árabe? Não sei, aí eu estou vendo aqui ainda. Não tem... de nordestino mesmo. Nordestino, irmão? Meu pai e minha mãe eram nordestinos. Eu nasci em São Vicente, inclusive. As pessoas não sabem, né? Mas eu sou de São Vicente. Você é calunga, então, rapaz? Olha aí. Faz 17 anos que nós recebemos o convite para vir ao Vale da Bênção. E para nós, assim, foi algo muito maravilhoso, algo muito de Deus, né? Tivemos um bom contato com você, a época que estivemos aí com a liderança, foi uma coisa assim, muito, muito boa, né? E aí nós viemos para cá, e o Vale, assim, essa questão... Eu falo assim, que às vezes eu falo de um assunto, e as pessoas pensam que eu só falo daquele assunto. Mas, na verdade, eu sou um pastor, eu prego a palavra, eu falo sobre vários temas, né? Só que eu sempre amei esse tema Israel. Eu me converti entre 15 e 16 anos, e eu lembro que na ocasião eu achei um folheto, que era até da chamada da meia-noite. Que mandavam, tinha um estudo bíblico, tinha uma revista chamada Notícias de Israel, e a partir dali Israel foi um estudo constante na minha vida, todo esse aspecto escatológico. Coisa boa. Mas eu também sempre gostei de história. Então, eu me dediquei muito a estudar a história de Israel. Também foi um ponto assim que eu me dediquei bastante à história de Israel. Quando eu recebo o convite para vir para o Vale tem um projeto chamado Sim Israel, que já tem aí mais de 40 anos, é até anterior ao Vale, em que levando a igreja a orar, a interceder por Israel. E nisso também tive um contato muito forte com judeus convertidos. Tivemos, inclusive, em 2015, tivemos em Israel, e constantemente temos contato tanto com missionários lá de Israel, como também com judeus messiânicos, né, judeus convertidos. E aí toda essa visão, e aí me aprofundar também nas questões escatológicas, então isso ficou muito forte. E aí o que aconteceu? Uma das coisas que eu criei, estando aqui no Vale, é um seminário chamado Compreendendo Israel. Então, é um seminário de, no mínimo, aí, 8 horas, não conseguimos nem sempre dar tudo, mas esse seminário, a gente fala dos aspectos teológicos, dos aspectos históricos, dos aspectos profético-escatológicos e até dos aspectos mais evangelísticos, culturais dos judeus. Então, é um tema, assim, que eu lido bastante, né? Eu até... Ô, pastor, esse seminário é só aí no Vale da Bênção ou é nas igrejas também? Você faz nas igrejas? Não, esse seminário a gente dá nas igrejas. Então, as igrejas nos chamam e a gente dá o seminário ali. E aí eu lancei
até mesmo antes de vir para o Vale, esse livro, né? Israel, Povo Escolhido, Verdades Bíblicas que ajudam a entender a importância desse povo. E aí, ainda tem muita coisa sobre Israel no meu coração para compartilhar. Então, lá no meu canal tem vários vídeos sobre isso, mas ano passado eu lancei esse aqui, ó. O mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu, né? Então, é um livro assim para introdução mesmo, para as pessoas começarem a entender essa questão de Israel. Pastor, vamos ver assim, você não consegue abrir a Bíblia sem ter o nome de Israel ali, né? O Israel, o judeu, você vai achar o nome ali, né? Então, você não tem. Você não consegue ligar a televisão sem ver alguma coisa sobre Israel, ver notícia sem falar uma coisa de Israel. Você não consegue, na verdade, estudar a história sem alguma referência a eles. Então, nós precisamos entender isso à luz da Bíblia, né? É à luz da Bíblia, o que está acontecendo à luz da Bíblia. Então, esse é um dos temas. Mas, fora esses temas, pastor, hoje, assim, eu falo muito sobre essa guerra cultural que nós vivemos, sobre marxismo cultural, tem um trabalho voltado para casais também, não é tão amplo quanto o seu, tão profundo como o seu. Que é isso, imagina, você é uma benção. O projeto, você é uma benção aí. E toda a área de apologética, né? Toda essa parte de seitas, heresias, né? Missões, a parte hoje eu tenho um curso, inclusive, esse é presencial que eu estou dando lá em Avaré, que é sobre dons e ministérios. Então, nós temos andado aí pelo Brasil, procurado compartilhar um pouquinho disso. Eu procuro transformar todo esse conhecimento, essas ministrações em livros, né? Justamente porque a gente dá um curso, 8 horas parece bastante, mas há muito mais para aprender, então eu quero que a pessoa continue aprendendo, conhecendo a respeito daquilo. Né? Legal, pastor. Então, olha só, o pessoal está doido para saber da guerra, né? A gente tem que falar da guerra, mas não é a guerra cultural, não, é a guerra que está acontecendo agora. As pessoas, quando eu falei que era de Israel, as pessoas, mas e aí, vai falar da guerra? Nem vai falar da guerra, né? Que aí, Jesus vai voltar agora? O povo está doido para saber se Jesus vai voltar nessa guerra, né? E algumas pessoas falaram assim, não, essa guerra, Israel estoura a guerra toda hora e passa, mas agora não passou. Não é? O tempo vai aí, olha, já tem um tempo onde a guerra está lá, não é? Eu ia para Israel, não fui por causa dessa guerra toda aí, não é? O pessoal de Dourados, que está aqui comigo, lá de Mato Grosso do Sul, estava doido para ir para Israel também, não é? Mas ainda dá para ir, irmão, olha só. Ficou até mais barata a passagem agora com a guerra, fica tranquilo, né? Mas, pastor, eu queria te perguntar sobre essa questão da guerra, né? Esse conflito envolvendo Israel aí, tem alguma coisa a nos dizer? Traz algum ensino que a gente tem que estar atento aí, alerta com relação a isso que está acontecendo? Bom, então vamos lá. Eu gostei muito dessas colocações dos irmãos, porque é claro que as pessoas me perguntam sobre isso, né? E aí eu dou a resposta, ela pode parecer ambígua, mas é a resposta que a gente tem que pensar. Eu digo assim, essa guerra, ela pode ser tudo, aquilo que está nas escrituras, como ela pode não ser nada. Sim, é verdade, é verdade. Ela pode ser, já vou falar sobre isso, ela pode ser realmente o começo do fim, como ela pode ser um dos muitos conflitos que Israel tem desde que nasceu, desde que 1948 ele já nasceu sob a guerra, né? Então, isso é fato. Mas eu queria chamar aqui a atenção, é o seguinte, bispo, eu estava aqui pensando, né? Você sabe que nós temos uma linha teológica que coloca Israel como um elemento importantíssimo dentro da compreensão da compreensão bíblica e dos planos de Deus para o mundo. Sim, sim. Nós temos uma outra linha teológica que exclui tudo isso, que fala que o tempo de Israel passou e que Deus não tem mais nada a ver com eles e não significa mais nada, né? Isso não é de agora. Só para nós termos uma ideia, um grande teólogo, né? Não estou dizendo que as pessoas que não concordam com essa visão de Israel, que elas não sejam bons teólogos ou bons crentes, elas são. Mas elas têm um ponto cego. Isso aí eu falo, tem um ponto cego. Então, por exemplo, você tem um grande teólogo que em 1936, o livro dele dizia o seguinte, jamais, está escrito no livro dele com todas as letras, no livro Teologia Sistemática, Israel jamais
vai ser uma nação outra vez. Não vai existir mais uma nação de judeus no mundo. Não tem isso no plano de Deus. O livro dele, isso era em 1936. O livro dele teve uma nova edição em 1947, dizendo a mesma coisa. Não vai ter uma nação de judeu. Em 1948, a nação renasceu, né? Mas eles continuam insistindo. Então, é um ponto sério. Então, deixa eu dizer assim, Israel, saber o que acontece em Israel é primordial. Você vê que a guerra na Ucrânia, ali, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que, digamos, em termos de dimensões é muito maior, né? Ela não desperta tanta preocupação, tanto interesse como Israel, porque ali é o ponto nevrálgico da Terra. E, assim, vou falar assim um pouquinho, né? Israel, ele já nasce embaixo da guerra. Em 1948, você tem a Guerra da Independência. Em 1956, você tem a segunda, que é a Guerra do Canal de Suez. Em 1967, você tem a Guerra dos 6 Dias. E em 1973, você tem a última guerra declarada, que é a Guerra do Yom Kippur. De lá para cá, o que você tem? Você tem ataques terroristas, você tem as intifadas, né, que eram manifestações populares contra Israel, e você tem muita ameaça, você tem. Então, Israel é um Estado que, desde o seu nascimento, ele vive sob ataque. Não é novidade para ninguém que todos aqueles povos ao redor, ou pelo menos a maioria deles, eles são anti-Israel, eles não querem os judeus lá. A gente tem que entender que a maioria, o pensamento deles não é de vamos fazer um acordo e viver em paz. Vamos ser concretos. Fala assim, é ilusão, a gente não pode ser ingênuo. A ideia deles não é essa. A ideia deles é o seguinte: vocês não têm o direito de existir aqui, tá? Não têm o direito de existir aqui. Então, isso aí é algo constante. O Israel se tornou o que se tornou, um Estado assim muito militarizado, como uma necessidade, né? Como qualquer país. Por que o Brasil não é assim? O Brasil não é assim porque ninguém vive fazendo ameaças contra o Brasil. Mas vamos lembrar o seguinte: o Nasser, que foi o presidente do Egito durante muito tempo, é um negócio horrível, porque o Nasser, o juramento dele era exterminar Israel. Né? Eu lembro, assim, de um dos últimos livros que eu li, que era da guerra, se não me engano, de 73, que ele está com câncer, ele está morrendo, e ele está jurando que vai acabar com Israel. Né? Morreu, Israel está aí. Depois você tem o Gaddafi da Líbia lá, que também jurou que ia acabar com Israel. Morreu também, Israel está aí. Aí você tem, gente, a gente já vai entrar nessa questão do agora, o presidente que ficou mais famoso do Irã, que era o Mahmoud Ahmadinejad, ele falou assim que o Irã tinha armamento para destruir Israel em 9 minutos. Né? Então, eu estou falando de uma nação, porque o Hamas não é uma nação, o Hamas é um grupo terrorista. Né? Sim. É um grupo terrorista. Agora, qual é o problema que as pessoas não sabem? Por trás desses grupos terroristas, gente, quem é que financia? Guerra custa caro, gente. Guerra custa caro. O Irã está por trás de muitos desses grupos. Ele está por trás, ele financia. Então, ele fazia uma guerra, ele não entrava abertamente, só ficar fazendo ameaça, inclusive ameaças atômicas, né? Porque a gente sabe de todo o problema aí que gira em torno da produção de armas atômicas pelo Irã. Então, ele fez muitas acusações contra Israel. Vamos lembrar, acho que foi em 86 que Israel bombardeia usinas que estavam preparando material nuclear para atacar Israel. Então, assim, Israel é um Estado que vive ali. Eu fico, às vezes, olhando e falo, como é que o Estado sobrevive e prospera ainda desse jeito? Agora, deixa eu te falar. Deixa eu só te falar uma coisa aí, meu irmão. Olha, nós tivemos lá o ano passado. E, cara, eu vou dizer uma coisa para você, é algo que é só por Deus. A gente entende que aquele pedaço de terra ali, Deus está guardando, não tem outra explicação, não é? O que você vê ali é uma coisa extraordinária. Eu estive na Palestina ali, aquela muralha que há no meio de Jerusalém, ali na região ali de Jerusalém, né? Temos a cidade antiga e depois temos em volta ali, mas uma muralha dividindo totalmente, não é? E outra coisa, uma coisa que eu achei, assim, extraordinário, é que o judeu não podia entrar lá. Até o guia, o nosso guia, ele não podia entrar naquela muralha. Se ele entrasse, ele morria.
Então, a gente passava ali e tinha que trocar o guia. O guia tinha que ser outro, tinha que ser um palestino. E o contrário também é verdade. O palestino não podia entrar em Israel. Ele tinha que deixar, a gente tinha que deixar ele lá próximo à porta, e a gente saía, e todos ali, entrava o soldado lá no ônibus, olhava tudo, perguntava um monte de coisa, não é? E a gente entrava, então, para cá, para o lado de Israel. Rapaz, eu fiquei assustado com aquilo, porque você anda em Israel, ali, perto do Muro das Lamentações, o que mais você vê são militares. Você vê pessoas com armas, você vê... E no lado palestino, a mesma coisa, né? O pessoal quis comprar lá, e dizendo que lá era mais barato, lá do lado palestino, e o pessoal saiu do hotel. E é porque disseram, não sai do hotel, porque eles podem aqui prender você, matar você, não sei o que lá. Mas o pessoal lá resolveu ir, que era mais barato lá, e o povo brasileiro também gosta de comprar, né? E nós fomos ali, eu não fui, alguns irmãos foram, e eles ali acompanhando o tempo todo. Aí, quando perceberam que eram brasileiros, ficaram mais tranquilos, tal, ficou tudo bem. Mas a tensão que existia, e nós ficamos num hotel na Palestina. Então, a gente atravessava essa muralha todos os dias para conhecer outros lugares, não é? Então, isso foi uma coisa, assim, que você está falando, e é muito verdade. A gente ficou ali assustado com aquilo que estava acontecendo. E aí, 20 dias depois, estoura a guerra. E aí eu queria que você falasse sobre essa realidade, né? Vem um ataque sobre Israel, do Irã, e agora Israel vai responder. Como é que você vê isso também, dentro dessa perspectiva também, meu irmão? Então, vamos lá. Vamos lá. Como eu disse, não é nenhuma novidade ataques a Israel, tá? Sim, sim. Então, assim, só que, até o irmão comentou, esse é um ataque como outros qualquer. Pode ser que sim, tá? Não vou descartar essa possibilidade. A gente tem que ser sóbrio, né? Mas, veja bem, quando você olha para as escrituras, é muito clara vamos falar assim, um ataque maciço contra Israel. Nós temos, talvez, dois conjuntos de profecias muito claras de um ataque bélico contra Israel. Nós temos ali a profecia de Gog e Magog, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, e nós temos também em outras passagens, como Joel capítulo 3 e Zacarias 14, falando de um ataque das nações reunindo contra Israel, que inclusive tem uma referência curta ali em Apocalipse, descrevendo ali como sendo o Armagedon, né? Que a palavra aparece ali em Apocalipse 16. Alguns estudiosos, eles acham que essas guerras são iguais, outros acham que essas guerras, elas são distintas, né? Então, essas discussões, esses detalhes, eles sempre vão ter várias discussões. O fato é que haverão guerras contra Israel, sejam elas uma primeira guerra distinta, de Gog e Magog, que inclusive nos dá uma lista de nações que inclui a Pérsia. Nós não podemos esquecer que o Irã não é árabe, os iranianos não são árabes, a gente confunde árabe com muçulmano. Eles são muçulmanos, mas eles não são árabes, eles são persas, né? Inclusive, o islamismo deles, majoritário, é o islamismo xiita, que é um islamismo mais radical, um islamismo distinto do sunita, como se fosse católico e protestante aí. O xiita é 10% do cristianismo mundial, né? Do islamismo mundial. Então, assim, então o Irã, e você vê que você já começa a ter a simpatia da Rússia, que também é mencionada ali em Gog e Magog, e provavelmente outros países também que têm esse peso contra Israel, né? Deixa eu só abrir aqui melhorou o som, que o pessoal está reclamando do som. O pessoal já está melhorando o som aí, né? O pessoal está falando que tinha uma musiquinha no fundo aí que estava atrapalhando, mas a gente conseguiu resolver isso aí. Pastor, continua, por favor. Deixa eu continuar aqui. Então, vamos falar. Poderia ser, vamos imaginar, em uma guerra distinta, Gog e Magog, agora, antes do Armagedon, da final. Poderia ser isso? Poderia, né? Nós poderíamos ter agora aí um conjunto de nações atacando Israel. Não existe nenhum motivo para não acontecer isso, tá? Por quê? Porque você tem
boa parte do Oriente Médio com ódio, eu não tenho outra palavra, eles odeiam Israel. Mas aí eu queria chamar a atenção aqui para as pessoas, gente. Quando a gente pensa em profecias bíblicas, nós temos que lembrar o seguinte: a profecia bíblica, ela é um oráculo, né? Ela é uma declaração inspirada, um texto inspirado, normalmente carregado de elementos metafóricos, falando daquilo que vem, daquilo que vai acontecer. Mas as profecias, em algum momento, elas se transformam em história. Ela deixa de ser uma mera predição e ela passa a ser história. Então, assim, por exemplo, durante muito tempo a gente leu que Israel ia voltar para sua terra e ia ser uma nação outra vez. Vamos lembrar Isaías 66:8. Tá? Quem já viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Israel mal sentiu as dores de parto e já deu à luz aos seus filhos, né? Então, isso é uma profecia, é um oráculo, seria assim, carregado em sentido metafórico, falando sobre o nascimento de Israel, né? Ou você pega a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, onde fala ali: trarei de volta o meu povo, vão construir as cidades assoladas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, criarão gado, e ninguém os arrancará da sua terra que eu plantei, diz o Senhor, né? Então, você vê assim que hoje isso é uma realidade, mas para que essa realidade da existência de Israel acontecesse, há um processo, Então, um processo que começa principalmente no final do século XIX, ali com Theodor Herzl, movimento sionista, e acaba e se conclui em 1948. Então, assim, essas profecias agora de guerras, né, elas também têm um processo. E eu vou dizer assim, aqui, uma coisa que eu abordo muito, principalmente no meu segundo livro, né, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre o Povo de Israel, eu abordo muito a questão do antissemitismo. O que é o antissemitismo? Ele é o ódio a Israel, o ódio ao povo judeu. Então, o ódio ao povo judeu, ele é uma coisa fixa na história. Então, o povo judeu já foi odiado porque eles eram, por questões sociais, eles não se misturam. Então, era odiado porque não se misturavam. Foram odiados por questões econômicas. Eles são ricos. Isso é um engano, porque nem todo judeu é rico, né? Mas é rico. Então, muitos deles são muito ricos, mas muitos deles são pobres também. Né? Nem todo judeu é Silvio Santos. Mas eles foram odiados porque eles eram ricos. Eles foram odiados por motivos políticos, porque eles eram parceiros, muitas vezes, conselheiros de reis. Eles foram odiados por questões religiosas, porque eles não se convertem, né? Tem um outro áudio, acho que da minha voz aí atrás. Não sei como é que é isso aí, se dá para tirar. Tô ouvindo bem, pastor, tá tranquilo. Tá bem tranquilo aqui. Eu tô ouvindo a minha voz. Tá ouvindo? Minha voz está saindo. Mas eu acho que deve ser o delayzinho que existe. Pode tocar à frente. Vou tocar. Aí você tem, pastor, o ódio aos judeus por superstição, porque diziam que eles matavam cristãos para misturar o sangue no pão da Páscoa, né? Esse monte de besteira, quando o mundo entra na era do iluminismo, eles falam que isso vai acabar, porque isso aí era besteira, isso aí era um pessoal irracional. Aí a gente chega no século XX. No século XX, você tem a pior manifestação de ódio aos judeus que já se pode esperar da humanidade, que é o que aconteceu lá na Alemanha, né? E qual foi a justificativa? A justificativa racial. Não, nós não odiamos mais os judeus por causa da riqueza, ou por causa da política, social, religiosa. Não, nós odiamos por causa da raça. Então, você começou a ter o ódio racial. Aí, esse ódio também foi anulado. O que nós temos hoje, bispo? Nós temos hoje o ódio, eles falam assim, não, nós não temos ódio dos judeus, nós temos ódio do Estado de Israel. Nós não somos antissemitas, nós somos antisionistas, né? Eu não odeio os santistas, eu odeio a cidade de Santos. É como se dissesse isso aí. Então, quer dizer... Absurdo. Inventar outra coisa. E o que eu quero falar? Recentemente, eu li um livro chamado Indústrias de Mentiras, que foi escrito por um jornalista judeu. E ele vai traçando ali, é um livro muito denso, né? Eles são muito inteligentes, e vai mostrando ali, gente, o absurdo que é que você tem
todo um trabalho ideológico. Que eu quero? Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, bispo, você tem todo um trabalho ideológico, inclusive nas universidades, que vão fomentando o ódio a Israel. Vão fomentando o ódio a Israel. Hoje sai uma notícia que a Universidade de Colômbia ela teve que cancelar as aulas por causa das manifestações universitárias contra Israel. Nós temos que entender hoje que as universidades se tornaram uma ferramenta perigosa para os grupos ideológicos, se tornaram. Aquilo que era para se tornar instrumento de educação, ela tem se tornado instrumentos de ideologização e formação de mentalidades. Para você ter ideia, existem universidades no mundo que anualmente eles fazem um evento chamado BPS, é isso aí? Não, BDS, boicote, desinvestimento e sanção. O que é esse evento? É contra Israel. É para boicotar Israel, desinvestir em Israel e fazer sanções contra Israel. E todo o discurso deles é um discurso que fomenta ódio. Aí, quando você reclama do discurso de ódio, a pessoa vê assim, não, mas o meu ódio não é contra Israel. O meu ódio não é contra os judeus, é contra Israel. Então, você veja só, nós temos aí um palco sendo armado anti-Israel. Você tem, inclusive, grupos que se dizem cristãos e que eles são contra Israel. Ó, você falou do muro, pastor? Sim, sim. Então, assim, eu lembro que quando Israel fez o muro, nossa, Israel era o apartheid, né? Aí o que acontece? Dentro dessa guerra ideológica que Israel já vive muito tempo, nossa, Israel fez um muro para separar eles dos palestinos, que eles não querem estar junto com os palestinos. Olha só que povo terrível, eles são igual aos nazistas, que eles falam isso literalmente. Nós vimos o discurso do nosso presidente aí, né? Então, olha só. É verdade. Nós vamos aí. Agora, deixa eu lhe falar, por que eles fizeram o muro? Para evitar a entrada de terroristas. O terrorismo caiu 99% dos ataques terroristas depois que eles fizeram o muro. Eu não faria um muro se vocês não estivessem querendo me destruir. Se o meu vizinho não quisesse entrar no meu quintal e roubar coisa e fazer mal para mim, eu não fazia o muro, deixar essa cerquinha de sanção do campo aqui, tá bom. Mas como ele faz isso, tem que fazer alguma coisa. Então a gente precisa entender a visão bíblica sobre Israel. Quando eu falo a visão bíblica, Israel não é perfeito. Israel precisa se arrepender dos seus pecados. Israel sofre muita coisa por causa da dureza do seu coração. Tem que se arrepender dos seus pecados. Aliás, eu vou falar assim, o livro que mais fala mal dos judeus não é o Mein Kampf do Hitler. O livro que mais critica os judeus é a Bíblia. Né? É verdade. Só que a Bíblia é aquilo assim, você é o pai do seu filho. Você critica o seu filho, você até bate nele, mas não é porque você o odeia, não é porque você acha que ele tem que ser rejeitado que ele merece o pior, você acha que ele merece o melhor. Então, a sua ação de repreensão é a repreensão do amor, é a repreensão da verdade. Agora, esse pessoal, não, eles fomentam. E aí, gente, é onde nós pensarmos que essa fomentação mundial, ideológica, ela é já a preparação. Então, deixa eu falar assim, para mim, se essa guerra acabar amanhã e ficar tudo em paz por um tempo, não vai ser surpresa. Tá? Pode acontecer. Mas, para mim, não vai ser nenhuma surpresa se isso tiver uma continuidade permanente. Não vai ser nenhuma surpresa. Porque você vê... outra coisa que a gente tem que pensar. Vou falar aqui, não sei se estou falando demais. Não, pode falar. Vai lá, manda brasa. Daqui a pouco eu abro para a pergunta aqui. O pessoal de casa que está aí nos ouvindo, né, nós estamos com o pastor Ignaldo Hélio, ele é lá do Vale da Bênção, professor, e ele é especialista nessa área aí de Israel, não é? Tem 2 livros, só para você que chegou agora aí. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, e aí você pode preparar a tua pergunta aí para fazer para o pastor, para ele poder responder para você. Mas, pastor, está muito bom, tá claro, tá dando para entender bem, principalmente essa revolta aí contra Israel. Eles querem explicar, e parece que é inexplicável essa proposta. Mas dentro disso, eu fico pensando assim, qualquer coisa que acontece lá, o pessoal já acha que Jesus vai voltar, né? E fica com medo, e aí começa a criar uma celeuma tão forte, e assim, tem que gerar essa insegurança só para quem não está preparado, porque Jesus falou que ele vai vir a qualquer momento, então, eu não sei, o que você pensa disso aí?
Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu só terminar o meu... Por favor, por favor, por favor. O meu pensamento aqui. Uma das coisas que abram, assim, para a gente entender hoje, é uma questão de geopolítica mundial. Hoje, inclusive os judeus entendem que existe uma espécie de coalizão vermelho-verde. O que é a coalizão vermelho-verde? É uma espécie de parceria, conexão entre a esquerda, que é vermelha, e o islamismo, que é verde, né? Então, você percebe o seguinte, entrou um grupo, lá no dia 7 de outubro, fez uma chacina cruel, sanguinária, inexplicável, matando pessoas assim, de uma maneira horrível. E tinham pessoas que tinham dificuldade para chamar isso de terrorismo. Então, por quê, gente? Porque a esquerda, embora, eu falo assim, embora Israel, na sua política, em muita coisa que tem lá, ela seja mais semelhante à esquerda do que à direita, a esquerda, ela pôs na agenda dela que ela tem que odiar Israel, porque não tem uma razão. Como você fala assim, não é racional. O mundo inteiro tinha que apoiar Israel, falar, não, acaba mesmo com os terroristas, acaba mesmo com os terroristas, que vocês querem viver em paz aí no país de vocês. Mas não é isso que acontece. Então você vê assim que é uma coalizão mundial, é uma questão de geopolítica mundial. Quando nós temos um governo de esquerda, ele é anti-Israel. Quando temos um governo de política para Israel. Aí eu quero dizer o seguinte, também para entender, antes de ir para o ponto que você falou. O fato de nós sermos pró-Israel é uma questão bíblica. Nós entendemos que o processo bíblico de Deus passa por lá. Isso não significa que nós não amamos os demais. Claro que nós queremos que Deus abençoe. Deus abençoe os palestinos. Deus abençoe os iranianos. Deus abençoe os libaneses. Agora, querer o bem, querer achar que o terrorismo está certo, aí já é um problema. Não, pastor, eu vou dizer uma coisa, que você está falando aí, que nós conhecemos cristãos palestinos. Né? Lá mesmo, o rapaz que fazia que era o nosso guia, ele está muito preocupado com aquilo que estava já acontecendo ali, ele já estava com bastante medo, e ele falava para nós orarmos por eles, que eles eram cristãos. Então, há muitos palestinos que são irmãos, e nós não podemos desprezar isso também. Não é? Só que existe aí toda uma característica, aí todo mundo vai para o mesmo saco, se pode dizer isso, né? Todo mundo vai para o mesmo... Olha, então todo mundo é ruim, todo mundo é péssimo, né? Por causa de alguns, a gente acaba levando a fama, a culpa de todos. Então, acho que é muito isso que você está falando aí. Essa questão de entender que nós queremos que os palestinos se convertam, que eles andem com o Senhor. E aqueles que já andam, a gente vai continuar orando por eles. E não é essa a questão. Eu acho que a gente acaba tendo uma perspectiva assim, não, então a gente não gosta dos outros países, os outros países têm que morrer. Não, também não é isso. Que aí vira o ódio para o outro lado. E não é isso que Jesus veio pregar, não é isso que nós acreditamos. Mas aí comentando, né, pastor, comentando esse alvoroço que às vezes surge de coisas como essa, pastor, é igual aquela assim, você começa a sentir uma dorzinha no peito, aí você já começa a pensar em escrever o testamento, né? Você começa a pensar, pronto, é o meu fim. E não, vou falar aqui, né? Tem caso de pessoa que, estou sentindo uma dor no peito, aí ele vai lá no médico, é gases. Eita, pai! Então, eu falo assim, é mais ou menos isso. Mas a gente tem que pensar, eu vou falar assim como eu penso, né, em todas essas questões escatológicas, assim como eu penso. Por um lado, eu acho que é bom que as pessoas estejam espertas, né? Por exemplo, nós já tivemos aí, ao longo do tempo, vários personagens mundiais que todo mundo fala, esse aí é o anticristo, não é? Morreu. Não, agora esse aí, morreu, né? Então, assim, já tivemos muito. Agora, isso não significa que ele não vem. E eu acho que isso significa o seguinte, que as pessoas sabem o que a Bíblia diz e elas estão atentas, né? E elas estão aí prestando atenção. O que eu acho que nós temos que ter uma atitude de equilíbrio vou ficar de olho, eu vou ficar observando, né? Mas eu não vou concluir nada, eu vou ficar observando, ficar atento. Porque é aquilo que você falou. Gente, se vier hoje, começar tudo hoje, nós somos de Deus. Para nós, o
O viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então, Sim, assim, a com o Senhor. fica em Deus, Perfeito. fica em Deus, Perfeito. fique na vontade de Deus. O que o anticristo... o anticristo vai vir. O anticristo vai vir e vai fazer o quê? Me matar? Problema, vou falar assim, a nossa situação é muito melhor do que a do anticristo, porque nós temos uma glória eterna nos esperando. Ele já tem o inferno todo preparado para ele. Então, fala assim, ele é muito inferior a qualquer um de nós que estamos em Cristo Jesus. Qualquer coisa, eu falo assim, qualquer coisa que ele faça contra nós, ou qualquer coisa que o sistema que ele produza faça contra nós, é pior para eles, porque só está acrescentando lenha na fogueira dele e acrescentando peso de glória sobre a nossa vida, né? Então, a gente tem que ter calma nesses assuntos. Agora, eu gosto, bispo, eu acho que os irmãos que ficam aí querendo saber, será que é assim, não é? Significa que eles creem no que a Bíblia fala e que eles estão atentos. E outra, não existe nenhuma razão para nós não pensarmos que esses eventos em Israel podem desencadear tanto, né? Pode desencadear tanto esse aspecto de um Gog e Magog, de uma guerra prévia aí que vai acontecer em qualquer época, embora tenha muita discussão de quando seria, ou a natureza dessa guerra, como pode também já ser o começo daquele fim. Vamos lembrar o seguinte, o que nos dá a entender em Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde diz assim, que ele fará aliança com muitos por uma semana, e que depois vai fazer cessar o sacrifício da tarde, o que nos dá a entender é que esse personagem mundial, que nós definimos como o anticristo, que Paulo chama o homem do pecado, ali em 2 Tessalonicenses 2, que João em Apocalipse chama de a besta, o que nos dá a entender, Daniel 9:27, é que existe algum tipo de aliança entre ele e Israel, que vai produzir algum tipo de paz, que inclusive possibilitará a existência do templo, do terceiro templo. Então, o que eu quero dizer assim, que talvez se isso desencadear numa guerra, não seja ainda a final, porque algum tipo de paz vai haver aí. Vamos lembrar que dentro da nossa visão, né, uma visão nossa de Apocalipse, o cavaleiro branco, ele é paz. Vamos lembrar que 1 Tessalonicenses 5:3, Paulo diz, enquanto eles estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, nós temos aí uma falsa paz que precederá todas essas catástrofes no mundo. Agora, esse conflito a Israel bem pode ser um ensejo para que alguém com habilidade política, com a personalidade carismática, se projete. Eu gosto muito assim de dizer que a pessoa que conseguir resolver aquele conflito ali, mesmo que seja de uma maneira provisória, mesmo que seja de uma maneira ilusória, essa pessoa aí vai entregar o governo do mundo para ele, porque aquilo ali é, como a gente fala, uma sinuca de bico que humanamente é difícil de resolver. Então, o que nós estamos vivendo ali é, sim, para os cristãos despertarem, né? Com certeza é isso. Pastor, já tem aqui o pessoal mandando perguntas, então eu vou falar já aqui as perguntas que o pessoal mandou. Olha só, pastor Luiz Dias, ele diz assim, o senhor acredita que haverá terceira guerra mundial? E, na sua opinião, este momento é o tempo que a Bíblia chama de guerra e rumores de guerra? Então, são duas perguntas aí, né? A guerra mundial, terceira guerra mundial, e essa questão de guerra e rumores de guerra que a Bíblia, ela cita. É difícil a gente falar de uma terceira guerra mundial, né? Mas a gente tem que lembrar que quando Jesus fala de guerras e rumores de guerra, ainda não é o fim, né? Mas como assim? Por que as coisas elas sempre deixam a nossa alma em suspenso? E eu acho que esse é o desejo do Senhor, né? Por isso não tem data marcada, você tem que estar sempre preparado. Porque guerra sempre houve, nós temos aí, só que elas têm se intensificado muito. Então eu diria assim, que fatos como esse, que envolve Israel, eles servem para nos despertar, tá? E eu penso assim, essa é a minha opinião, não existe uma profecia bíblica dizendo, olha, vai haver 3 guerras, né? Vai ter a terceira, não tem isso. Mas fala de uma guerra, e aí eu acho que os irmãos eles estão muito certos nisso, a gente vê que quando a Bíblia fala de guerra,
Aí vamos citar Joel 3, Zacarias 14 e outras passagens aí dos profetas, que essa guerra gira em torno de Israel. E aí, olha só, até para os irmãos entender que é sério isso. Vamos lembrar que há 80 anos atrás não existia o Estado de Israel. Há 100 anos atrás não existia o Estado de Israel. Então, você não poderia ter uma guerra que envolvesse tantas nações, porque com Israel no centro, porque você não tinha Israel. Hoje temos. Então, sim, a gente pode dizer aí, irmão, que se houver uma nova guerra em grandes dimensões, ela vai girar no eixo Israel. Tá? Você vê que ninguém ficou muito assustado com Rússia e Ucrânia, mas todo mundo fica assustado com essa guerra agora. Então, por quê? Porque a gente sabe que a profecia bíblica é uma coisa séria, né? Que o que ela fala lá é sério, né? Então, não sei se responde o irmão, mas é isso aí. Então, olha só, tem aqui o nosso querido... E tem vários irmãos aqui que estão mandando o Paz do Senhor. Querido, obrigado por sua participação aqui, mas eu vou me focar aqui nas perguntas. Então, se você tem perguntas, manda para a gente e a gente vai estar fazendo as perguntas aqui, tá bom? Olha só, o Isaac está dizendo, dispensacionalistas e aliancistas divergem sobre o papel escatológico de Israel no mundo. O que o pastor acha sobre o papel profético de Israel nos fins dos tempos? Bom, eu acho que eu já falei tudo aqui, acho que já respondi com tudo que eu falei, o que eu acho, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a gente tem que pensar, as pessoas são livres para ter as suas interpretações bíblicas, mas algumas coisas tem que pensar, ou é ou não é, certo? Perfeito. Não dá para os dois estarem certos. Eu posso respeitar a linha do outro, tá? E apresentar meus argumentos. O que é que eu digo? Vou dar um exemplo para ele, aquilo que eu já falei aqui no programa. Antes de Israel renascer, você tinha uma linha, aí vou pegar aqui para usar os termos técnicos da teologia, né? Você tinha o aliancista que dizia, não vai ter Estado de Israel. Você tinha um dispensacionalista que dizia, vai. E aí ficava, dispensacionalista, vai. Aliancista, não vai. Não resolve nada. Vai, não. No final das contas, a realidade, ela vai dizer quem está certo. O tempo vai mostrar quem está certo. Né? Chegou uma hora que a coisa se tornou realizada. Israel renasceu. Eu fico muito assim, eu falo que é um ponto cego. Uma ocasião de debate lá no Vejam Só, e eu lembro que eu falei para o meu debatedor, Deus falou que ia trazer o povo de volta para a terra, trouxe. A profecia bíblica fala que eles seriam uma nação outra vez, se tornaram. A profecia bíblica fala que eles iam prosperar, reconstruir cidade, prosperidade agrícola, eles se tornaram. O que você fala disso aí? E ele responde assim para mim, não, a minha teologia não me permite ver dessa forma. Quando a minha teologia não me permite ver a realidade, eu tenho que repensar algumas coisas, porque eu acho que algumas coisas sobre Israel, como gosta de dizer o pastor Jonathan, fundador do Vale, tem coisa que você não precisa de interpretação, é só você ler, né? Inclusive, assim, as verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância desse povo, né? Eu falo assim, a primeira verdade que eu falo assim Israel é Israel. Porque a pessoa fica, não, Israel é a igreja, não, Israel é o real espiritual. Essa era uma próxima pergunta aí, né? A gente é Israel é a igreja é Israel. É exatamente isso, mas você já respondeu aí, né? Mas vamos lá. Continua tem lá. Tem mais aqui, olha só. Existe biblicamente margem para a igreja como um todo de um triunfalismo e de uma teologia do domínio? Aí eu diria assim, que não. Né? E aí é um outro ponto também, um outro ponto que também é isso aí, né? Que também você tem vertentes teológicas, porque na vertente chamada pós-milenismo, com suas várias formas ali, né? A igreja vai evangelizar o mundo, não só evangelizar o mundo, ela vai ter uma influência tão grande sobre o mundo que o mundo vai ficar um mundo maravilhoso, e para eles esse é o milênio, né? Então, o pós-milenismo tem essa visão. Do outro lado, você tem uma visão pré-milenista, e até a própria milenismo, de alguma forma, que ela é muito negativa. Né? Então, ela não vê isso. Ela vê somente um período bom para a Terra através de Jesus reinando. Nunca o ser humano produzir isso. Né? Então, você acaba tendo
um conflito aqui bem claro, né, de futuro. Eu vejo essa necessidade, às vezes, de exposição nesses aspectos, tenho trabalhado, tem alguns projetos, inclusive, porque isso precisa, as pessoas precisam entender essas visões escatológicas, o quanto elas influenciam hoje, né? Então, eu vou respondendo para ele, não. Quando eu olho para a Bíblia, e aqui eu pegando uma frase, né, que o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, ele não provê um mundo maravilhoso sem o reinado do Cristo ali reinando. Ele mostra um período ao contrário, muito escuro na história da humanidade, né? Que é chamado Grande Tribulação, o Dia do Senhor, né? Todo esse domínio todo. É o que ele vê. E quando eu olho para a história, quando eu olho para o meu momento, eu não consigo ver a coisa diferente. Eu sei que os pós-ministas, eles têm os argumentos deles, eles têm os contra-argumentos para nós também, né? Mas aí eu falo assim, tem duas coisas a falar aqui. Uma das preocupações que eu tenho é a seguinte, se você, nesse afã, não, nós vamos tornar o mundo lindo e maravilhoso, você acabar apoiando movimentos que não são, na verdade, movimentos cristãos, que são movimentos que são utopias anticristãs, que foi o que aconteceu na história. Então, hoje a gente vê a teologia liberal que abraçou essa visão de que a igreja ia trazer um mundo maravilhoso, e a teologia liberal, ela se aliou a tudo que não presta de se imaginar neste mundo, inclusive financiar a guerra armada em certos países, né? Então, esse é um ponto, né? Agora, o outro ponto que eu falo, eu entendo, e hoje eu acho que eu entendo muito mais do que eu entendi em outras épocas, o fato, assim, bispo, de que, às vezes, a nossa visão escatológica, por ser uma visão de que as coisas vão piorar, Jesus vai tirar a igreja antes da grande tribulação, ou mesmo que as coisas vão piorar, Jesus vem depois, mas que isso acaba nos tornando pouco influentes na nossa sociedade. Ela acaba nos tornando passivo diante de uma influência negativa dentro da sociedade, a gente não fala nada. Hoje eu estou trabalhando no movimento Influenciar bastante, trabalhando bastante com essa questão da guerra cultural, e qual é uma barreira que existe na mente do nosso povo? A Bíblia falou que o pecado ia se multiplicar mesmo, a Bíblia ela falou que o anticristo vinha mesmo, isso aí é só o cumprimento das profecias bíblicas. Aí eu respondo o seguinte, e Deus falou que era para você abrir a porta para o anticristo? A Bíblia falou que era para você concordar com todo o espírito dele andando por aí? Ou a Bíblia fala que você está aqui justamente para se opor a ele? Né? Fala assim, mas é que Jesus está voltando. E você já sabe a data? Quando é que ele está voltando? Então, Jesus fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, ele falou. E depois ele fala o quê? Vós sois a luz do mundo. Então, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente é igreja, a gente é sal da terra e luz do mundo, a gente tem que se opor a tudo que é ruim. Eu não acho que essa nossa oposição a tudo que é ruim, essa nossa influência sobre o mundo, vai ter o poder de reverter as profecias bíblicas. Mas eu acredito que ela tem o poder de mostrar a glória de Cristo e realmente reter a ação do anticristo, que nenhum de nós sabe se ele já chegou, quando vai chegar e quando tudo isso vai acontecer. Então, nós temos que viver hoje a verdade da palavra de Deus e trabalhando dentro da palavra de Deus. Não sei se me fiz entendendo dentro do Não, aspecto, com certeza, vou, claro. Pastor, eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Não é de Israel agora, não. Fica tranquilo que não é de Israel. O programa está acabando, rapaz. Olha aí, foi tão rápido que a gente, nem viu passar o tempo, né? Mas, pastor, eu queria que você falasse como é que o pessoal entra em contato contigo, qual é a caverna que você está, não é? Para o pessoal, e aí, eu sei que você está no Vale, né? Na caverna, no Vale. Não é? Então, fala para nós aqui sobre os teus contatos, para adquirir o teu livro. Fica à vontade. Então, tá. Vou falar assim, meu nome, vocês estão vendo aí na tela, é um nome mais diferentinho, né? Que é Ignaldo Hélio. Não é, eu falo assim, não é um Agnaldo... Não é judeu, não é palestino. Eu falo assim, é um Agnaldo com E, né? É um Ignaldo, e não é gemudo, é EGUI, né? Eita. Mas tá aí, tá inclusive aí meu Instagram nas redes sociais, quem quiser me acompanhe lá. Esse também, Ignaldo Hélio também é meu nome
ali no Facebook, tá? Lá no meu Instagram, inclusive, tem o meu WhatsApp. Se quiser pedir para você, você fica na liberdade também de passar meu WhatsApp, não tem problema nenhum, né? Para a gente conversar. Às vezes querer agendar alguma coisa, estamos à disposição. O meu canal no YouTube chama-se Missão Atenas. Não sei se alguém pode escrever aí, Missão Atenas, tá? Vou colocar até o link do YouTube aí, Missão Pode sim, Atenas. Vamos colocar aqui. Sim. Então, esse é o meu canal, tá? Lá no meu canal, eu vou falar sobre vários assuntos. Hoje tenho focado bastante, eu faço um programa todo meio-dia, né? Que é a palavra do meio-dia, e tenho focado nisso porque é o que surgiu agora necessário. Mas tem bastante coisa lá sobre Israel, sobre escatologia, sobre apologética, então tem bastante coisa lá. Também a minha loja chama-se Loja Missão Atenas, tá? Eu tenho, assim, publicado pelo menos 12 livros, esses de Israel que eu falei, sobre marxismo, casais, missões, sonhos, enfim, você tem lá, você pode entrar lá, Loja Missão Atenas, tá? Ou entre em contato direto comigo, você também pode adquirir material, mas lá na loja você vê os materiais e os cursos que tem lá à disposição também. Tem o meu site, chama-se Missão Atenas também, missãoatenas.com.br. Ele tá um pouco, como a gente fala, ultrapassadinho, a gente está aí revendo um refazer do site, mas esses são aí. Então, fiquem à vontade, né, para entrar em contato, para conversar, a gente está aí o que a gente puder, e quero agradecer aqui a vocês, e agradecer aí a Rádio Fly, e o meu querido bispo Luiz Henrique, foi uma alegria poder estar com você. Manda um abraço para a pastora, saudade de vocês, e se Deus quiser, vocês vêm aqui no Vale tomar um cafezinho com a gente. Ô, Glória, que coisa boa, meu irmão. E ó, amanhã, eu quero dizer para você que deu certinho, não foi programado, não. Amanhã quem vai estar aqui é o seu amigo e o meu amigo, chamado Thales. E ele vai falar sobre escatologia. Gente, amanhã vai fechar a semana. A semana hoje vai... Olha, essa semana vai ser tremenda. Amanhã nós vamos estar falando aqui sobre escatologia, doutrina das últimas coisas, não é? Olha só, vai ser uma bênção, tenho certeza, e você não pode perder amanhã, 11 horas da manhã, juntos aqui na Fly, no programa Debate Bíblico. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo teu esclarecimento, foi muito importante, né? O pessoal às vezes fica desesperado com essa questão, e você trouxe aí uma observação maravilhosa, comentários cirúrgicos aí, que deu para a gente entender bem, e a gente está seguro na palavra de Deus, e acho que é essa a coisa mais importante de tudo aquilo que nós falamos. Quero agradecer a todo o pessoal que está ouvindo, e pastor, um abraço. Fica na paz aí. Muito obrigado, hein? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Amém. Querido, estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. E se Deus quiser, amanhã às 11 horas da manhã, nós estaremos juntos mais uma vez aqui no Debate Bíblico, falando sobre escatologia. Amanhã quem vai estar aqui é o pastor, o bispo Thales, ele que também tem um canal muito abençoado, que é o Teologar. Ele que tem estado conosco aqui, amanhã ele vai esclarecer, responder perguntas sobre, olha, o final dos tempos, não é? Vai ter arrebatamento? Não vai ter arrebatamento? Não é? A igreja vai passar pela tribulação? Não vai passar pela tribulação? Né? Existe milênio? Não existe milênio? Nós vamos para Nova Jerusalém? Como dizem aí algumas heresias, aqui na terra vão ficar para sempre. Será que é isso? Você vai saber tudo isso amanhã, tá bom? Às 11 horas, marque aí na sua agenda, já coloque para despertar, porque 11 horas você tem um compromisso aqui comigo no Debate Bíblico. Deus abençoe você e até o próximo programa Debate Bíblico. Você ouviu na Fly FM Debate Bíblico. Que bom que você está aqui acompanhando a programação. Olha, anda muito estressado, acorda com aquela indisposição, aquele cansaço.